Amados e amadas de Deus, graça e paz. Que a graça de Deus alcance a sua vida e alcance a sua casa. Viva a sua fé na igreja doméstica. O Concílio Vaticano II chama a nossa casa, o nosso lar, de igreja doméstica. E é claro, a nossa participação na Assembleia Dominical, na Missa Dominical, na Eucaristia, que é o ponto de partida, que é também o ápice, o cume e também o ponto de partida para toda a vida cristã. E a palavra hoje é de Marcos, capítulo 12, versículos 38 e seguintes. Ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os escribas. Eles fazem questão de andar com amplas túnicas e de serem saudados nas praças. Gostam dos primeiros lugares na sinagoga e dos lugares de honras dos banquetes, mas devoram a casa das viúvas enquanto ostentam longas orações. Por isso serão julgados com mais rigor. Palavra da salvação. Amados e amadas de Deus, Jesus entra em choque com as autoridades religiosas da sua época, porque não viviam uma vida coerente. Que o Senhor então nos ajude a viver uma vida coerente, que nem sempre é fácil. Eles se passavam por piedosos, por tementes a Deus, mas no final o coração estava cheio de orgulho e exploravam os mais frágeis da sociedade. No caso aqui, a viúva. São três classes que Deus então protege com especial predileção: os órfãos, a viúva ou as viúvas e os estrangeiros. Pensemos então nas situações de guerra que o mundo hoje enfrenta. São os mais frágeis que sofrem. Talvez você tenha visto esses dias uma imagem que percorreu o mundo de uma criança muito pequena carregando a sua irmãzinha com a perna quebrada sobre seus ombros. No lugar de guerra, no Oriente Médio, na Terra Santa, quem sofre mais com o absurdo da guerra são os mais frágeis, aqueles que têm deficiência, os idosos, os enfermos, as crianças. E nós, como pastores do povo, devemos então cuidar dos mais fragilizados. E na sequência, Jesus então conta a história de uma viúva que vai ao templo fazer a sua oferta. Enquanto muitos colocavam grandes somas de dinheiro no cofre do templo, aquela mulher colocou tão somente 2 moedinhas que não tinha quase valor algum. Mas Jesus então observou aquela cena e elogiou então aquela mulher dizendo: todos os outros deram o que tinham de sobra, ao passo que ela, dada a sua pobreza, ofereceu tudo o que tinha para viver. A generosidade daquela viúva nos lembra então a necessidade de sermos também generosos, de dar algo da nossa pobreza, ainda que seja um olhar, ainda que seja uma presença, ainda que seja um abraço ou uma ajuda, ainda que não tenhamos nada de material. E eu gosto sempre de dizer, e isso nos ajuda a compreender também a dimensão do dízimo. Gosto sempre de dizer, ninguém é tão rico que possa vir a dizer que não precisa de nada. Se você ouvir alguém dizendo isso, eu não preciso de nada, não preciso de ninguém, essa pessoa está equivocada. Ninguém é tão rico a ponto de se julgar autossuficiente. E ao mesmo tempo, ninguém é tão pobre que possa vir a dizer: eu não tenho nada a oferecer. Essa viúva deu tudo que tinha, porque certamente a sua confiança não estava nos bens deste mundo, mas estava naquele que é a nossa rocha firme, o nosso Deus Altíssimo, que nos acompanha com amor eterno. Que Deus abençoe a sua semana, abençoe a sua família e que Deus nos dê a graça de sermos generosos e cuidadores daqueles que são os mais frágeis da nossa sociedade. Um grande abraço e até a semana que vem, se Deus quiser.